caros irmãos e irmãs, Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas, quinto domingo desse tempo da Quaresma. Estamos fazendo uma caminhada para prepararmos para celebrar a Páscoa do Senhor, que já está se aproximando. Semana que vem já é domingo de Ramos, né? Está chegando. E dentro dessa caminhada, no percurso que nós fizemos, a nossa preparação, o percurso que nós fizemos até agora, fomos chamados a refletir e dar os seguintes passos. Começamos lá refletindo sobre as tentações, e como na verdade deveríamos ser pessoas prudentes, para que nós pudéssemos ser mais forte a todas as possíveis tentações que aparecem e nós temos que enfrentar na nossa vida. Depois subimos com o Senhor no monte, ouvimos um conselho do próprio Deus: esse é meu filho, escutai-o. É escutando Jesus que a nossa vida ganha sentido. É escutando Jesus é que nós temos segurança ao nos deixar conduzir por sua palavra. Depois, a terceira semana, Jesus nos convidava à conversão. Buscarmos uma mudança radical de nossas vidas, tirarmos de nós tudo aquilo que não é de Deus, para que o projeto de Deus possa prevalecer. Aí semana passada a reflexão foi com o filho lá, o filho chamado filho pródigo, ou o pai misericordioso. Refletimos sobre o amor de Deus e o quanto Deus quer a nossa salvação. O quanto na verdade, meus caros irmãos e irmãs, somos motivados a buscar em Deus, justamente encontrar em Deus um Deus que nos acolhe, que nos ama e quer nos salvar. Hoje, esse quinto domingo, dentro dessa caminhada, traz para nós esse episódio vivenciado por Jesus, em que Ele concretamente nos ensina justamente a não condenar, nos ensina a não julgar, nos ensina, meus caros irmãos e irmãs, a não ficar destacando o erro do irmão. Muito pelo contrário, Jesus nos ensina uma outra postura. Diz aí o Evangelho, nós acompanhamos Jesus ali, desde cedinho, no pátio do templo, e ensinando um grupo de pessoas que estava ao seu redor. Eis que surge no meio deles um grupo de fariseus, trazendo uma mulher à força, e eles próprios explicam: olha, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Jogam a mulher lá no meio. Moisés, na lei, manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? E o próprio Evangelho, a narrativa do Evangelho já mostra, digamos assim, uma motivação dessas pessoas. Mostra a motivação. Eles queriam se defrontar Jesus. Como assim? Jesus anunciava justamente o amor de Deus, anunciava o perdão, anunciava a misericórdia, a acolhida. Só para a gente se lembrar um pouquinho, semana passada, o Evangelho, a parábola que Jesus conta lá do chamado filho pródigo ou do pai misericordioso, ele conta a parábola, por quê? O início do texto lá explicava para nós, ele acolhia os pecadores. Aí o texto diz que os fariseus, os mestres da lei, ficavam indignados com Jesus porque ele acolhia tais pessoas. E ainda tinha, digamos assim, a ousadia de fazer refeição com eles. Essa era a motivação. O fato de Jesus acolher essas pessoas incomodava profundamente. É interessante, meus caros irmãos e irmãs, que alguns estudiosos da Bíblia, eles chegam a dizer que esse trecho do Evangelho de hoje era evitado. Parece que as pessoas tinham medo de lê-lo. Dizem até que em algumas Bíblias eles arrancavam essa folha,
Por quê? O que tem aqui? Tem, na verdade, meus caros irmãos e irmãs, a profundidade da proposta de Jesus para nós na nossa vida. Acompanhemos. Bom, eles trouxeram a mulher, um adultério, dizem para Jesus: olha, Moisés na lei manda apedrejar essas pessoas. Interessante, se você pegar lá nas orientações de Moisés, lá dentro do contexto de sua época, mandava apedrejar os dois, o homem e a mulher, a adúltera e o adúltero. Aonde que está o homem nessa história aqui? É aquela velha história: a corda sempre arrebenta o lado mais fraco, não é assim? Vai saber se esse homem, na hora que pegaram eles lá, ele não saiu no tapa com todo mundo e foi embora. Ninguém toma conta da minha vida, que eu faço eu que sei e acabou, e sobrou para a mulher, e foi ela que foi carregada, humilhada, jogada ali no meio. Aí o que Jesus procura mostrar, meus caros irmãos e irmãs, é a contradição. É uma palavra que ele usa sempre no Evangelho, forte: a hipocrisia, a preocupação com a vida do outro, a preocupação com a falha do outro. Parece que essa mulher foi colocada ali como um verdadeiro troféu, e numa intenção visível de colocar Jesus. Então, se ele fala assim: olha, cumpra-se a lei, olha só, ele não está nem aí com os sofredores, com os pecadores, não. Se ele fala assim: não, deixa ela, olha, ele está contra o que ensina a palavra de Deus. Percebe a armadilha? Percebe-se a hipocrisia? Aí, completando o texto, diz assim: Jesus fala assim: mas quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí a máscara cai. É justamente isso que mostra o texto, né? Muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós condenamos, muitas vezes nós atacamos, e muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos. Diz lá o Evangelho: tira primeiro a trave do teu olho, para que você possa ver o cisco no olho do teu irmão. Olha primeiro para ti, antes de olhar para o outro. Diz o texto que as pessoas, começando pelos mais velhos, foram deixando, ficou Jesus com a mulher. Bom, antes do desfecho da leitura, também uma palavra acerca das outras leituras. Outras duas tem uma mensagem muito interessante. A primeira leitura, as pessoas estavam numa situação difícil, lá no exílio da Babilônia, e se lamentando. Aí Isaías fala assim: olha, não vamos ficar olhando para aquilo que não deu certo. Talvez o grande defeito nosso é justamente esse: só olhar para aquilo que não funciona, só olhar para aquilo que não está bom. E às vezes, com esse olhar condicionado, nós não percebemos as grandes manifestações de Deus na nossa vida. Nós não percebemos tudo aquilo de bom que está acontecendo. A leitura chama aquelas pessoas a fazer esse olhar, a superar essas dificuldades, acreditando naquilo que funciona, naquilo que dá certo, e naquilo que Deus pode nos favorecer em nossa vida, a partir do momento em que o nosso coração acreditar. Paulo, na carta aos Filipenses, na segunda leitura, fala a mesma coisa, dentro de um outro contexto. Paulo fala assim: olha, tudo o que eu tinha antes de conhecer Jesus, antes de fazer uma experiência com Jesus, tudo o que eu tinha para mim deixou de ter qualquer sentido. Considero como perda, porque nada na verdade era alguma coisa que me fizesse o bem. O bem eu encontrei é o encontrar com Jesus, com o seu projeto de amor. O bem eu encontrei, na verdade, ao fazer essa experiência de estar com Deus. Então todas as outras coisas deixaram de ter sentido para mim. Eu em Cristo Jesus, Paulo completa a leitura, contemplando aí até o seu sofrimento, a sua doação, a sua entrega,
Eu entendi que estar com Deus, muitas vezes nós precisamos aprender a renunciar, a abrir mão, a rever muitas vezes os nossos posicionamentos para entrarmos na graça, recebemos a graça de em Deus, superando as nossas dificuldades, aprender a construir naquilo que edifica no amor. Voltando no Evangelho, para concluir a mensagem, Jesus, diante daquela mulher, também nos ensina, nos dá um grande ensinamento. Na visão de alguns, à época de Jesus, os mestres da lei, os fariseus, e às vezes, meus caros irmãos e irmãs, até hoje, muitos ainda entendem dessa maneira, enxergam a Deus como sendo um grande contador. É como se Deus tivesse um grande livro, com duas colunas assim, numa coluna colocando todos os nossos pecados, os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas faltas, e nos outros as atitudes de bondade e de caridade, para depois fechar as duas contas, tirar uma média e ver se a gente vai para o céu ou se a gente não vai. Muitos enxergam Deus assim até hoje. É por isso que falar de condenar, de amedrontar, de falar do inferno, acaba sendo um discurso muito interessante para quem entende dessa maneira. A palavra que Jesus nos dá hoje nos desafia nesse entendimento. Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa redenção. Mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Pode ir. E de agora em diante, não peques mais. É justamente isso que Deus quer de nós. Todo um esforço de nossa parte, sincero, verdadeiro, profundo, em acertar, em fazer o bem. Jesus nos mostra, meus caros irmãos e irmãs, que é justamente esse o projeto de Deus para nossas vidas. Tenhamos todo o empenho, a todo momento, de fazer acontecer a vontade de Deus. Que seja essa a nossa motivação. Que tenhamos justamente o que podemos chamar de reta intenção em tudo. E é dessa maneira, ou essa, que Jesus espera de nós e nos ensina no Evangelho. Se fosse ser o Deus contador, com toda certeza, nós teríamos problema nessa salvação. Deus da misericórdia, o Deus de amor, nos ensina e nos motiva a acertar, a querer acertar, a buscar acertar, ter a humildade de reconhecer os erros, ter a dignidade de refazer aquilo que a gente possa ter desfeito, de uma certa maneira restabelecer, redimir, e dessa maneira, um Deus agindo em nós, em nossas vidas, experimentarmos essa face desse Deus de bondade. Eu também não te condeno. De agora em diante, faça todo o esforço para que o projeto de Deus prevaleça em nós, em nossas vidas, para que o projeto de Deus possa ser a grande verdade que nos motiva.